O som distante do piano enchia a sala. Laura fechava os olhos e deixava os dedos dançarem pelas teclas. Antes da guerra, a música era sua vida. Sonhava em ser professora em uma grande cidade. Mas o mundo tinha outros planos. As notícias nos jornais falavam de batalhas sangrentas. O rádio trazia relatos de invasões. As ruas estavam cheias de jovens em uniforme. Laura sentia o peso da escolha. Poderia seguir sua vida de artista, ou poderia se alistar e lutar. O coração a puxava em duas direções. Os amigos se despediam com lágrimas. Alguns nunca mais voltariam. A pressão era enorme, e a guerra parecia inevitável. Laura, que sempre acreditou em esperança, decidiu enfrentar. Guardou o piano com carinho. Vestiu o uniforme pela primeira vez e entrou em uma guerra que não podia vencer. O treinamento foi um choque brutal, da delicadeza da música ao peso das armas. Laura sentia os músculos queimarem, corria sob sol escaldante, suava até o corpo ceder. A disciplina era rígida, um erro poderia custar vidas. Ela aprendeu a montar rifles no escuro, aprendeu a rastejar no barro, a gritar ordens com voz firme. Seu corpo se transformava, mas sua mente ainda buscava melodia. Às vezes, sussurrava notas. Musicais à noite era sua forma de resistir. Colegas riam de sua mania, chamavam-na de soldada pianista. Laura apenas sorria. Não queria perder quem era. Mesmo dentro das fardas, ainda havia sonhos. E sonhos também lutam para sobreviver. O primeiro dia no fronte foi inesquecível. O cheiro de pólvora queimava no ar. As trincheiras eram frias e úmidas. Soldados dormiam no chão enlameado. A chuva caía sem piedade. Laura sentiu medo, mas não fraquejou. Observava rostos endurecidos ao redor. Homens e mulheres que já viram demais. Ela não sabia se estava pronta, mas não havia como voltar. Recebeu sua primeira ordem: levar suprimentos sob fogo inimigo. Cada passo era uma luta contra o pavor. Balas zumbiam como abelhas de ferro. Laura corria com os olhos fechados. Sentia a vida escapar a cada segundo, mas conseguiu cumprir a missão. Os companheiros aplaudiram discretamente. Naquele momento, deixou de ser recruta e tornou-se uma soldada de guerra. As semanas seguintes foram pesadas. Laura começou a escrever cartas para casa. Falava sobre saudade e esperança, mas escondia os horrores do fronte. Não queria preocupar os pais. Os dias eram cheios de patrulhas. As noites, cheias de tiros e explosões. A guerra não descansava e o medo nunca ia embora. Laura aprendeu a conviver com ele. Cada rosto amigo era um lembrete frágil. A vida podia ser apagada em segundos. E muitas vezes era. O chão estava sempre manchado de sangue, mas ela mantinha o olhar firme. Sabia que precisava resistir, mesmo quando as lágrimas vinham. A música era sua lembrança secreta. Cantava baixinho para si mesma, e isso a impedia de enlouquecer. Certa noite, uma explosão sacudiu o acampamento. Soldados corriam em pânico. Laura pegou sua arma instintivamente. O céu estava vermelho de fogo. Os inimigos atacavam sem piedade. Ela se jogou no chão e disparou. O barulho ensurdecia seus ouvidos. A fumaça cegava seus olhos. Seu coração batia como tambor de guerra. Ela viu amigos caírem ao lado. Gritos ecoavam por toda parte. Era como um pesadelo sem fim. Mas Laura não parava. Atirava, recarregava, respirava. Cada movimento era sobrevivência. Quando a poeira baixou, o silêncio doía. Corpos estavam espalhados no campo. Laura caiu de joelhos, sem forças. Naquela noite, a inocência morreu. E a soldada nasceu por completo. Os meses passaram lentamente. Laura já não contava os dias. O calendário perdeu sentido. A guerra engolia tudo.
Ela via a juventude desaparecer ao redor. Ninguém saía ileso, nem física, nem mentalmente. As cartas que escrevia ficaram mais curtas. Palavras não bastavam. Sentia-se distante do mundo real. As músicas em sua mente estavam mais raras. Às vezes esquecia as notas, e isso a aterrorizava. Era como perder parte da alma. Mas ainda resistia. Ainda buscava esperança em pequenos gestos. Um sorriso rápido de um amigo. Um nascer do sol entre nuvens. Uma lembrança boa no meio da dor. E era isso que a mantinha viva. A guerra parecia não ter fim. Laura lutava em batalhas cada vez mais intensas. Carregava o peso dos que se foram. Cada perda era uma cicatriz invisível. Eram amigos, irmãos de farda, companheiros de risos. Agora, apenas memórias dolorosas. Ela aprendeu a enterrar corpos, aprendeu a não chorar diante deles. A guerra endurecia o coração, mas não o dela por completo. Dentro de Laura ainda havia sensibilidade, ainda havia música escondida. Às vezes, dedilhava notas no ar. Imaginava tocar piano entre trincheiras. Os outros a olhavam com estranheza, mas para ela era essencial. Era sua forma de lembrar quem era. A música era seu escudo invisível e a mantinha de pé, mesmo quando tudo ao redor caía. Certa manhã, receberam ordem de avançar. Era uma missão arriscada. Precisavam cruzar campo aberto. O inimigo os esperava do outro lado. Laura sentiu o corpo gelar, mas não podia hesitar. Correu junto com os demais. O barulho de metralhadoras ecoava. Soldados caíam ao redor. Ela se jogou no chão. A poeira subia em nuvens sufocantes. Laura rastejou até uma vala. Atirava às cegas para sobreviver. Gritava ordens para os colegas. O campo era um inferno vivo. A cada segundo, uma vida era perdida. Mas Laura seguiu em frente. Sobreviveu mais uma vez. E se perguntava até quando. Até quando teria forças para resistir. O inverno chegou com crueldade. As trincheiras congelavam durante a noite. Soldados tremiam de frio. Alguns não resistiam à doença. A guerra não parava por nada. Laura sentiu o corpo se desgastar. As botas estavam furadas. Os dedos sempre doloridos. Mas não havia descanso. Nem sequer um momento de paz. Ela escrevia no diário secreto. Não sei quanto tempo posso continuar. Mas nunca mostrava fraqueza aos outros. Era exemplo de disciplina e de esperança silenciosa. Os mais jovens a seguiam. Laura dava forças mesmo quando não tinha. Ela sabia que precisava disso. Era a forma de não desmoronar. E a guerra continuava, como uma sombra interminável. Laura começou a ter pesadelos constantes. Sonhava com tiros e explosões. Acordava no meio da noite em suor. Seu coração disparava sem motivo. O corpo reagia como se estivesse sob ataque, mas era apenas a mente ferida. Ela não falava disso com ninguém. O silêncio era sua prisão. Na frente de todos, era forte, mas sozinha. Chorava baixinho. Ela se perguntava se um dia acabaria, se poderia voltar a tocar piano, ou se a música havia morrido para sempre. Laura caminhava pelas trincheiras em silêncio, o olhar distante, mas firme. Era respeitada por todos. Chamavam-na de líder natural. Mas no fundo, ela sabia a verdade. A guerra a mudava por dentro, e talvez fosse uma guerra impossível de vencer. Laura acordou com o som de tiros ao longe. A guerra nunca descansava. Ela respirou fundo e ajeitou o uniforme. Os olhos ardiam de cansaço. O corpo estava exausto, mas o dever não permitia pausa. Ela se levantou com firmeza. Cada movimento era automático. Os soldados ao redor confiavam nela. Era como uma irmã mais velha no fronte. Mesmo cansada,
Laura mantinha a postura. A guerra roubava tudo, menos sua dignidade. Ela caminhou até o posto de vigia. O frio cortava sua pele, mas não demonstrava fraqueza. A guerra já havia lhe ensinado que o medo se vence em silêncio, que a coragem é construída no dia a dia e que resistir era a única escolha. Laura seguia lutando, dentro e fora de si. Um ataque surpresa aconteceu ao entardecer. O céu se encheu de fumaça negra. O chão tremia sob as explosões. Laura organizava os soldados em retirada. Suas ordens eram claras e firmes. Ela corria entre as trincheiras, socorria feridos quando podia, segurava mãos de quem partia e gritava para os que ainda viviam. O caos era imenso, mas Laura não recuava. Ela era a rocha no meio da tempestade. Cada olhar buscava o dela, e nela encontrava força. O ataque durou horas. Quando cessou, restava apenas silêncio e corpos espalhados pelo chão frio. Laura respirou fundo, tentando não chorar. Mas dentro dela, mais uma parte se quebrou. E a guerra continuava. Sem misericórdia. As noites ficaram mais difíceis, os pesadelos eram constantes. Laura acordava aos gritos, mas escondia isso dos outros. Não queria ser vista como fraca. Pegava o diário e escrevia palavras que nunca seriam lidas, versos de dor e resistência. Às vezes arriscava desenhar teclas de piano. Era sua forma de lembrar da vida anterior. Mas logo guardava o caderno. O toque de recolher não permitia distrações. Ela se deitava de novo. Ouvia o silêncio pesado da trincheira e esperava o próximo ataque. Sabia que viria, mais cedo ou mais tarde, e quando viesse, estaria pronta, mesmo com o coração em pedaços. Ela precisava resistir. Era a única forma de sobreviver. A fome se tornou inimiga constante. As rações eram cada vez menores. Soldados dividiam pedaços de pão, e água barrenta era tudo. Que restava? Laura mastigava devagar, saboreava cada migalha como tesouro. O corpo já não respondia como antes, sentia tontura ao levantar, mas nunca reclamava. O exemplo era mais importante. Ela dividia sua parte com os mais jovens e dizia que já estava acostumada. Eles a olhavam com gratidão. Laura sorria, mesmo faminta. Sabia que um gesto pequeno podia salvar. Não apenas corpos, mas espíritos. E a guerra era, acima de tudo, uma luta da alma. Naquele silêncio, pensou nos pais. E se perguntou se ainda estariam vivos. A guerra roubava até as certezas, e restava apenas o hoje. Em meio ao caos, houve um momento raro. Um soldado encontrou um violino abandonado. Estava quebrado, mas ainda soava. Laura pediu para tentar tocar. Suas mãos tremiam de emoção. Ela puxou notas suaves do instrumento. As trincheiras se encheram de silêncio. Os soldados pararam para ouvir. Por alguns minutos não havia tiros, não havia medo, nem dor. A música enchia corações cansados. Alguns choravam discretamente, outros fechavam os olhos em paz. Laura tocava como se fosse a última vez. Cada nota era uma oração silenciosa, um pedido por esperança no impossível. Quando terminou, o violino quebrou de vez, mas todos aplaudiram em lágrimas, e por aquela noite a guerra descansou, e a música venceu, ainda que por instantes. Histórias como essa de Laura mostram que até no inferno da guerra existe humanidade. Se você acredita que essas memórias não podem ser esquecidas, curta este vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar mais jornadas de veteranas. O dia seguinte trouxe nova tragédia. O inimigo lançou um ataque brutal. Laura correu para defender a linha. Explosões sacudiam o chão sem parar. Os soldados gritavam ordens desesperadas. Laura atirava sem pensar. Era instinto puro de sobrevivência. Mas algo mudou naquele dia. Um jovem ao seu lado caiu. Laura segurou sua mão até o fim.
Ele sorriu antes de partir e disse: "Obrigado por acreditar em nós." As palavras ficaram gravadas em sua alma. Ela chorou em silêncio após a batalha. Percebeu o peso de liderar. Não era apenas lutar, era carregar vidas consigo. E cada perda se tornava uma ferida. Laura seguia firme, mas cada vez mais marcada. E a guerra parecia não ter fim. As cartas de casa pararam de chegar. Laura esperava ansiosa todos os dias, mas o correio militar ficou vazio. O medo cresceu dentro dela. Será que sua família ainda estava viva? Será que o inimigo já havia chegado? Lá, as perguntas doíam como punhais. Ela não tinha respostas, e isso a consumia. Tentava se distrair com o trabalho, ajudava a cuidar dos feridos, confortava quem precisava. Mas quando ficava sozinha, chorava. Guardava lágrimas para não mostrar fraqueza. A ausência de notícias era tortura. A guerra destruía não apenas corpos, mas também corações. Laura sentia que perdia raízes e que a música de sua vida se apagava. Pouco a pouco, o silêncio tomava conta. O inimigo cercou o acampamento. Por dias, ficaram encurralados. A comida acabou. A água se tornou escassa. O medo dominava o ar. Laura se manteve firme, organizou rondas noturnas, distribuiu esperança em palavras. Resistam, não estamos sozinhos. Mesmo sem acreditar totalmente, dizia, porque precisava manter a chama acesa. A cada noite ouvia passos lá fora. Sabia que estavam perto, sabia que o ataque era questão de tempo, mas não deixava o pânico tomar conta. Ela lembrava do piano, das músicas que ainda guardava na memória, e isso lhe dava forças, até que, finalmente, veio o ataque, e o inferno se abriu mais uma vez. O acampamento virou caos. Explosões iluminavam a noite. Laura lutava com todas as forças. Seu rifle disparava sem parar. O corpo agia antes da mente. Ela gritava ordens em meio à fumaça. Soldados caíam aos montes, mas não podiam recuar. Laura sentia o mundo desabar, mas permanecia em pé. Um estilhaço atingiu seu ombro. A dor foi insuportável, mas ela não parou. Seguiu lutando com sangue escorrendo. Os olhos queimavam de fumaça, mas não fechavam. Laura resistia além dos limites, até que o silêncio chegou. E o campo ficou coberto de mortos. A vitória custou caro demais. Após a batalha, Laura mal conseguia andar. O ombro latejava de dor, mas ela recusou descanso, ajudou a enterrar os mortos, um por um, com as próprias mãos. Cada cova era um peso na alma. Ela chorava baixinho, sem que ninguém visse. A guerra a deixava mais vazia a cada dia. Mas desistir não era opção. Laura respirava fundo e seguia. Era sobrevivência pura. Era obstinação contra o impossível. Ela pensava nas palavras do soldado. Obrigado por acreditar em nós. E prometia a si mesma continuar. Mesmo que perdesse tudo. Mesmo que o piano jamais tocasse. Mesmo que a guerra não tivesse fim. Laura carregava a chama da esperança. E com ela marchava outra vez para o fronte. O inverno acabou. Mas a guerra não. Laura caminhava entre ruínas. Cidades inteiras estavam destruídas. O cheiro de fumaça nunca sumia. As ruas estavam cheias de fantasmas, não de espíritos, mas de sobreviventes. Olhos vazios, corpos magros. Laura carregava sua arma com firmeza, mas sentia que carregava um peso maior, o peso da memória, o peso das perdas. Cada passo ecoava como lembrança. Ela já não se lembrava da última música. O piano era apenas um sonho distante. Agora, a realidade era cinza. Mas mesmo assim, seguia. Era isso ou desistir. E desistir não fazia parte de sua alma. Laura ainda resistia. O exército avançou para território inimigo. A vitória parecia possível, mas Laura não acreditava. Para ela,
a guerra nunca teria vencedores. A cada vila conquistada, mais sofrimento. Mulheres e crianças famintas. Homens feridos e desesperados. A guerra destruía todos igualmente. Laura ajudava quando podia. Dividia sua ração com civis. Oferecia palavras de conforto, mas sentia a impotência. Era como tentar apagar incêndio com gotas. E isso doía. À noite escrevia no diário: "Não sei se algum dia terei paz." As palavras tremiam na página, mas eram verdadeiras. Laura já entendia. A guerra mais difícil era a de dentro. Um dia, recebeu uma notícia inesperada. O conflito estava perto do fim. Os comandantes falavam em rendição. Laura não sabia como reagir. Parte dela sentiu alívio. Outra parte, vazio. Anos de luta estavam terminando. E o que restaria dela? Quem seria sem a guerra? Ela caminhou sozinha naquela noite. Olhou para o céu estrelado. Pela primeira vez, não havia tiros. O silêncio parecia estranho, quase doloroso. Ela respirou fundo. Tentou imaginar música nas estrelas, mas não conseguiu. O som dentro dela estava apagado. E esse era o maior medo. Mais do que a guerra, perder-se de si. Quando a rendição foi oficial, houve festa. Soldados gritaram e choraram. Alguns dançaram, outros cantaram. Laura apenas observava. Sentia alegria, mas também confusão. A guerra havia acabado. Mas a guerra dentro dela, não. Ela sorria para os outros. Não queria estragar o momento, mas no fundo estava em silêncio. O peso da memória era maior. Fechou os olhos e respirou fundo. Tentou acreditar que era real, que finalmente poderia descansar. Mas a paz parecia estranha, parecia distante. Laura abraçou os colegas, sentiu calor humano e decidiu que precisava encontrar sua música de novo. Ou jamais seria livre. Laura voltou para casa meses depois. A cidade parecia diferente. As ruas estavam em silêncio. Os vizinhos a olhavam com respeito, mas também com distância. Ela já não era a mesma, e todos sabiam. Os pais choraram ao vê-la, mas também perceberam as cicatrizes, não as do corpo, mas da alma. Laura tentava sorrir, mas os olhos não acompanhavam. À noite, os pesadelos voltavam. Ela acordava gritando, o coração disparado. Os pais corriam para confortá-la, mas não podiam entender. Ninguém podia. A guerra estava gravada nela e não sairia nunca. Ela tentou voltar à música. Sentou-se diante do velho piano. As teclas estavam frias. Os dedos tremiam. Ela tocou uma nota. O som ecoou pela sala e trouxe lembranças, mas não de paz. Lembrou-se das explosões, do barulho de tiros, das mãos que segurou até o fim. Laura fechou os olhos em dor. As lágrimas caíram sobre as teclas. Ela queria música, mas só ouvia guerra. O piano se tornou um peso e ela fechou a tampa devagar. Sabia que a melodia voltaria um dia, mas ainda não estava pronta. Laura começou a ajudar outros veteranos. Visitava hospitais militares. Conversava com feridos, ouvia suas histórias em silêncio, oferecia companhia e pequenas palavras de esperança. Eles a respeitavam, sabiam que ela entendia. Ela não precisava dizer nada, seu olhar falava por ela. Laura percebeu que não estava sozinha. Outros também lutavam guerras invisíveis, outros também carregavam fantasmas, e juntos eram mais fortes. Cada encontro era um pedaço de cura. Cada abraço, uma pequena vitória. Ela descobriu novo propósito. Se não podia apagar a guerra, podia ao menos transformar dor em força. E isso já era muito. Com o tempo, Laura voltou ao piano. As mãos ainda tremiam, mas dessa vez respirou fundo, tocou notas simples devagar. E, para sua surpresa, não chorou. Sentiu paz por um instante. As notas soaram suaves, como vento leve após tempestade.
Ela fechou os olhos e imaginou os rostos dos amigos perdidos. Tocava para eles. Cada melodia era uma homenagem, um tributo silencioso. As lágrimas vieram, mas de saudade, não apenas de dor. Laura sorriu pela primeira vez em anos. Sabia que jamais seria a mesma. Mas também sabia que ainda podia ser inteira. Mesmo partida, ainda havia música. E a música era vida. Os anos passaram lentamente. Laura se tornou referência. Era lembrada como heroína, mas nunca se via assim. Ela apenas fez o que precisava. Sobreviveu quando parecia impossível e ajudou outros a resistir. Dava palestras sobre coragem, falava sobre cicatrizes invisíveis e sobre a guerra que ninguém via. A guerra dentro da mente. Era honesta em suas palavras. Não escondia as dores, nem os medos, mas mostrava que era possível viver, mesmo depois de tudo. Laura sabia que não venceu a guerra, mas aprendeu a conviver com ela e a transformar dor em força. E isso era vitória suficiente. Numa noite tranquila, Laura voltou ao piano. As mãos deslizaram pelas teclas e a sala se encheu de melodia. Era suave, doce e esperançosa. Ela fechou os olhos e sorriu. A guerra ainda estava dentro dela, mas já não era mais senhora de sua vida. Agora era apenas memória, pesada, mas suportável. Laura entendeu enfim sua verdade. Não existem guerras que se vencem por completo. Existem guerras que se aprendem a carregar, e a música a ajudava nisso. Cada nota era resistência, cada acorde, um pedaço de cura. Ela tocava não apenas para si, mas para todos que já não estavam ali, e para todos que ainda viriam. Laura, a soldada pianista, sorria em paz. Porque mesmo numa guerra impossível de vencer, ela encontrou uma vida possível de viver.